freando a bomba, sempre torcendo para não errar o alvo. E é bem por causa dessa limitação bem mecânica, né, que os hospitais mais modernos estão abandonando a técnica CRI. Porque, veja bem, injetar um anestésico a uma taxa fixa, isso ignora totalmente o fato de que o corpo humano não é um tubo vazio. Certo. Ele não se enche de forma linear, sabe? O corpo ele redistribui, ele quebra e elimina o medicamento tudo ao mesmo tempo. E o resultado disso, da técnica manual clássica, é aquele gráfico cheio de altos e baixos, né? Com certeza. Picos e vales, momentos em que tem droga demais no sangue, o que arrisca uma queda de pressão fatal, e momentos em que tem droga de menos. Que é outro perigo. Sim, um perigo enorme. E é por isso que os sistemas de infusão alvo controlada, que a gente conhece pela sigla TCI, eles mudaram completamente o paradigma. O TCI ele funciona tipo um piloto automático inteligente de um avião comercial. Como assim, exatamente? É que o computador recebe os dados do paciente, processa equações complexas sobre como o corpo metaboliza o fármaco e aí ele altera a velocidade da bomba minuto a minuto. Ele compensa a biologia em tempo real para manter o voo estável, digamos assim. Nossa, isso é fascinante. E, bom, o foco do nosso mergulho profundo de hoje é justamente essa transição. A gente vai cruzar dados da farmacologia clínica humana com os estudos, assim, impressionantes que vieram da anestesiologia veterinária. A medicina veterinária tem muito a ensinar pra gente nesse campo. Muito. Tudo isso para entender como o Propofol, que é, um dos anestésicos mais utilizados no planeta, como ele interage com organismos vivos. E o nosso objetivo, para quem está ouvindo hoje, é compreender não só a evolução da tecnologia dessas bombas de infusão, Exato. mas como as regras que são ditadas pelas células de quem está na mesa cirúrgica, seja uma pessoa ou até mesmo um gato, como essas regras determinam a linha bem tênue entre um sono seguro e um colapso metabólico. Bom, para a gente entender esse salto tecnológico que o TCI representa, eu acho que o primeiro passo é dar uma olhada na matemática, né? A matemática que roda nos bastidores desse piloto automático. Sem dúvida. Os algoritmos dessa bomba, eles dependem muito da farmacocinética, que, para quem não está familiarizado, é o estudo de como o corpo processa o fármaco. O sistema usa uma lógica bem interessante de decompor e destilar. Decompor e destilar, certo? Isso. No caso do Propofol, os computadores usam o que a gente chama de modelo linear tricompartimental. Tá, e o que significa isso na prática? Significa que eles calculam o corpo humano não como uma massa unificada de carne e osso. Eles dividem o organismo matematicamente em 3 compartimentos distintos. E isso é baseado exclusivamente no fluxo sanguíneo. Eu acho que vale a pena a gente detalhar bem isso, porque quando a gente fala a palavra compartimento, parece que tem caixas físicas dentro do corpo da pessoa, né? Mas não é bem assim. Pois é, a gente está falando de zonas de distribuição, não é? Exatamente isso. São abstrações matemáticas. O primeiro é o compartimento central, que a gente chama de V1. Ele engloba o plasma sanguíneo e aqueles órgãos que recebem um fluxo massivo e imediato de sangue. Tipo o coração e o cérebro? Exato. Coração, rins, fígado, cérebro. Qualquer droga que é injetada atinge o equilíbrio nesse V1 quase que instantaneamente. Faz sentido. E o segundo? Depois vem o compartimento periférico rápido, o V2. Esse representa os órgãos bem perfundidos e toda a nossa massa muscular. E o terceiro? O V3. O V3 é o compartimento periférico lento. Ele é quase inteiramente composto pelo tecido adiposo, a gordura. Ah, e a gordura tem pouco sangue, né? Exatamente. A irrigação sanguínea na gordura é muito pobre. Isso significa que ela demora muito tempo para absorver o medicamento, mas também demora muito mais tempo para devolver ele para a circulação. Sabe uma analogia que eu vi uma vez e achei perfeita para ajudar a visualizar essa dinâmica tricompartimental? Imagina o corpo como se fosse uma casa noturna. Uma casa noturna. Gostei. Continuar. Olha só. O compartimento V1, que é o sangue e o cérebro, é a pista de dança central. Quando as portas se abrem, a droga entra e a festa atinge o pico ali quase imediatamente. Perfeito. Aí o compartimento V2, que são os músculos, seria a área do bar, logo ali do lado da pista.
As moléculas da droga ficam transitando rápido entre a pista e o bar, equilibrando o ambiente. E a gordura, o V3, seria o quê? O V3 seria aquela área VIP bem isolada lá no fundo do corredor. Demora bastante para as moléculas chegarem lá. E o pior, quando a festa acaba e o corpo tenta eliminar o remédio, elas demoram uma eternidade para sair do VIP e voltar para a pista de dança para, enfim, irem embora. Olha, essa analogia da boate ilustra perfeitamente o problema da redistribuição. Mas tem um detalhe crucial aí. Qual? Na área VIP da gordura, as portas de saída são tão estreitas, mas tão estreitas, que o Propofol acaba ficando preso lá. Nossa! E aí ele fica vazando de volta para a pista de dança bem lentamente, ao longo de horas. Ah, então é por isso que em cirurgias muito longas o Propofol vai acumulando, né? Exatamente por isso. E o lado genial da bomba de infusão TCI é que ela conhece o tamanho da pista, o tamanho do bar e da área VIP. O algoritmo usa umas constantes matemáticas de transferência, que na área a gente chama de constantes K. As constantes K. Isso. E elas servem para prever a taxa exata com que a droga flui de um compartimento para o outro. Então, ao prever que a gordura já está devolvendo o Propofol para o sangue, o TCI vai lá e reduz automaticamente a quantidade que está sendo injetada pela veia naquele momento. É tipo ele não olha para a seringa, ele olha direto para o cérebro. É exatamente essa a lógica. Ele calcula, tipo, os microgramas por mililitro lá no local de efeito para garantir que o paciente fique com estabilidade absoluta. Olha, o conceito é realmente brilhante. Mas ele esbarra num obstáculo prático que as nossas fontes apontam o tempo todo. A biologia detesta padronização. A detesta. A biologia é um caos. Sim, porque o modelo matemático só é confiável se o organismo que está deitado ali na mesa cirúrgica se comportar exatamente como a média que foi estipulada no software. Se a gente presumir que todos os corpos processam a droga na mesma velocidade, bom, o modelo colapsa. Colapsa totalmente. E é justamente aqui que entram as chamadas covariáveis. E esse é um ponto em que a pesquisa veterinária trouxe uns insights assim muito reveladores para as fontes de hoje. Eu fiquei impressionada lendo essa parte. Como é que os cães ajudam a entender isso? É que a medicina veterinária ela é um excelente laboratório para testar esses limites matemáticos. Porque, pensa bem, a variabilidade de tamanho e de formato nos cães é gigantesca. É verdade, você tem desde um pincher até um São Bernardo, né? Exato. E teve um estudo recente que analisou a aplicação de modelos de TCI de Propofol em cães e eles descobriram que usar uma fórmula padrão gera umas falhas de predição enormes. Tipo, a matemática falha completamente. Falha. Para a bomba funcionar corretamente nesses casos, não bastava só o veterinário inserir o peso do animal. Os anestesistas precisaram incorporar o sexo e uma covariável bem complexa chamada de idade baseada no porte, o Size-Related Age. Idade baseada no porte? Tá. Como assim? É que, fisiologicamente, um dog alemão de 7 anos já é um idoso, com um metabolismo totalmente desacelerado. Certo. Mas um poodle de 7 anos ainda é considerado um adulto jovem, sabe? Ele está no auge do vigor metabólico dele. Então, se você não calibrar a bomba com essas covariáveis, a quantidade de anestésico que o computador acha que está mandando para o cérebro fica totalmente errada. E transpor essa lógica para os hospitais humanos revela umas dinâmicas biológicas muito surpreendentes também, né? Sim, é uma diferença brutal. Porque, historicamente, muitos protocolos médicos trataram homens e mulheres de forma muito parecida, tipo, variando praticamente só o peso. Mas as fontes mostram que as mulheres possuem níveis hepáticos lá no fígado muito maiores de uma enzima chamada CY2B6. A famosa CY2B6, sim. E como resultado direto dessa atividade enzimática, que é superior nelas, o corpo feminino desintegra o Propofol numa velocidade incrivelmente mais alta do que o corpo masculino. Para ficar mais claro para quem está ouvindo, essa enzima CY2B6 ela funciona basicamente como o incinerador principal na primeira fase do metabolismo do Propofol, o processo de hidroxilação, né? O incinerador, gostei. E quando a gente diz que as mulheres e os estudos apontam especificamente para populações de mulheres hispano-americanas
Quando a gente diz que elas expressam mais essa enzima, significa que o sistema de eliminação do fígado delas é muito mais eficiente. É como se o ralo por onde a droga escapa fosse mais largo, né? Perfeito, o ralo é mais largo. E isso exige doses de indução bem maiores para que o cérebro consiga atingir aquele limiar de inconsciência. E também faz com que elas se recuperem, sabe, que os reflexos e a consciência voltem muito mais cedo depois que a infusão acaba. E diante disso surge um cenário que eu achei bem preocupante lendo os documentos. Porque veja bem, se uma paciente metaboliza a droga nessa alta velocidade natural e ela está sendo anestesiada com uma bomba manual antiga, ou mesmo um TCI que não pede para o médico ajustar a covariável do sexo, Sim. a concentração vai cair antes da hora. Exato, a concentração cerebral da droga vai despencar antes do previsto. Isso não cria, um terreno perfeito para o pesadelo do despertar intraoperatório? E cria mesmo. Aquela condição horrível onde a consciência volta no meio da cirurgia, mas os bloqueadores neuromusculares mantêm a pessoa paralisada. Ela não consegue avisar ninguém que está acordada. Esse risco de despertar inadvertido é justamente uma das razões principais pelas quais usar esses algoritmos genéricos se tornou, inaceitável na anestesiologia moderna. O software do TCI hoje, ele precisa ser informado dos detalhes. Ele precisa de todos os dados, né? Isso. O médico tem que dizer para a máquina, olha, temos um paciente de 70 quilos, com 1,80 m de altura, 70 anos de idade, do sexo masculino. E aí ele cruza tudo isso. Exato. Só cruzando a altura com o peso e o sexo, o computador consegue calcular a massa corporal magra. Ele tira aquela gordura excessiva da equação principal. Ah, entendi. E ele também ajusta a taxa de infusão, já considerando o desgaste natural dos órgãos que vem com a idade. Então, o modelo farmacocinético só vai proteger o paciente de verdade se o mapa que você inserir na bomba refletir a topografia real daquele organismo. Nossa, mas com tantas variáveis assim para o anestesista ter que calcular e se preocupar, a pergunta que me veio na cabeça pensando no campo da pesquisa é: se a matemática do TCI é tão difícil de estabilizar por causa da nossa biologia, o problema não estaria na droga em si? É uma ótima pergunta. Por quê? Por que tentar forçar um algoritmo perfeito numa molécula que é imperfeita? E parece que foi exatamente pensando nisso que a indústria farmacêutica decidiu alterar a estrutura do Propofol, né? E criaram o Fospropofol. Sim, racional. Porque a molécula original do Propofol, ela simplesmente não se dissolve em água. Ela é lipídica, né? Isso. Para conseguir injetar ela no sangue, os laboratórios precisam criar uma emulsão lipídica. Na prática, o remédio na seringa parece um leite bem grosso, sabe? Porque ele está ali misturado em óleo de soja e lecitina de ovo. Leite de soja e ovo direto na veia. Basicamente isso. E essa base de gordura traz umas consequências bem severas. Primeiro, causa uma dor intensa. Ah, eu já ouvi pacientes reclamando que queima, né? Queima muito quando entra na veia. E num cenário de infusões longas, numa UTI, por exemplo, o paciente acaba recebendo tanta gordura na corrente sanguínea que ele pode desenvolver hipertrigliceridemia. Que é um acúmulo de triglicerídeos, certo? Exato, um acúmulo que pode ser letal e causar até falência do pâncreas. Caramba. Então, o Fospropofol, ele foi sintetizado como um profármaco hidrossolúvel. E como ele dissolve em água, você descarta aquela emulsão de óleo, o que elimina de uma vez tanto a dor aguda da injeção, quanto essa sobrecarga perigosa de lipídios no sangue. O que levanta um questionamento óbvio, né, para quem está escutando a gente agora. Se existe uma versão do Propofol que não queima a veia, que protege os níveis de colesterol do paciente, o natural seria que os hospitais no mundo inteiro já tivessem substituído a emulsão branca pela versão nova. Seria o mais lógico. Mas não foi isso que aconteceu. O Propofol clássico continua dominando os centros cirúrgicos. Então, onde é que está o defeito desse medicamento que parecia ser perfeito? O defeito, na verdade, está na própria definição de um profármaco. O Fospropofol sozinho, por si só, ele é inerte. Ele não faz nada. Nada. Se ele chegar no cérebro do mesmo jeito que ele saiu da seringa, ele não vai causar absolutamente nenhuma sedação. Ele é como, imagina um arquivo compactado no computador. Você precisa abrir, descompactar ele. Ah, entendi. Então, quando ele entra na circulação, umas enzimas chamadas fosfatases alcalinas, que ficam no revestimento dos vasos sanguíneos, elas precisam atacar essa molécula, quebrar as ligações químicas e liberar o Propofol ativo que está ali dentro.
E isso leva tempo, imagino. Muito tempo. E esse é o problema. Esse processo de descompactação é lento. Pensa que o Propofol clássico nocauteia o paciente em questão de 30 a 40 segundos. É só o tempo do sangue viajar do braço até a cabeça. Bem rápido. Super rápido. Já o fosfopropofol, ele leva de 4 a 8 minutos só para ser quebrado e começar a gerar efeito. 8 minutos numa emergência é uma eternidade. É uma eternidade. Esse atraso torna ele completamente inviável para intubações de emergência num pronto-socorro, por exemplo. Ali, os médicos têm só segundos para agir. E... me corrija se eu estiver errada, mas lendo as fontes, essa descompactação química que acontece no sangue, ela produz, digamos, um lixo metabólico, né? A molécula não se transforma de maneira limpa. Longe de ser limpa. A enzima cliva o fosfopropofol libera o anestésico, ótimo, mas ela deixa para trás formaldeído e fosfatos soltos na corrente sanguínea. Formaldeído, nossa. Sim, e esses subprodutos causam os efeitos adversos assim bem singulares. Um dos mais notáveis é que mais de 70% dos indivíduos relatam uma parestesia severa. Parestesia é formigamento. Isso, uma sensação muito aguda de formigamento ou queimação. E o bizarro é que ela é frequentemente sentida na região perianal do paciente, instantes antes dele apagar. Nossa, deve ser uma sensação horrível e confusa para quem está ali prestes a dormir. Com certeza. E além de todo esse desconforto, ainda tem uma complicação matemática chata. Como o fosfopropofol carrega todo esse peso molecular a mais do fosfato e do formaldeído antes de ser quebrado, as doses não são equivalentes. Como assim não são equivalentes? O médico não pode simplesmente trocar, sei lá, 1 miligrama de um por 1 miligrama de outro. Exige um cálculo de equivalência molar bem complexo. Na verdade, você precisa de cerca de 1,86 miligramas de fosfopropofol para conseguir entregar só 1 miligrama de propofol ativo lá no fim. Nossa, isso é um pesadelo logístico. E para piorar, para complicar o software do TCI de vez, o fosfopropofol não se distribui naqueles 3 compartimentos que a gente falou. Ele segue um modelo de 2 compartimentos, o que exige bombas de infusão programadas com equações matemáticas inteiramente diferentes. Fica bem claro que tentar burlar as reações naturais modificando a droga só gerou um efeito dominó de novos obstáculos, né? Exatamente isso. Mas, bom, mesmo voltando para o propofol padrão e dominando a matemática do TCI, o corpo humano ainda guarda umas surpresas imprevisíveis na hora de eliminar a droga. Algumas bem assustadoras, inclusive. E algumas bem pitorescas também, né? Lendo a literatura médica nas nossas fontes, está lá documentado de forma super consistente que as infusões contínuas de propofol podem alterar drasticamente a cor da urina do paciente, para verde brilhante ou às vezes até para rosa. É verdade. E do ponto de vista visual, é um negócio que causa um choque imediato em qualquer unidade de terapia intensiva. Imagina a urina verde grama. Ela acontece por causa da forma como o fígado processa a molécula depois que a anestesia termina. Que é por causa dos cromóforos, né? Isso. O tecido hepático transforma o propofol nos metabólitos que a gente chama de cromóforos fenólicos. E essas substâncias, elas carregam uns pigmentos verdes. Aí os rins filtram isso e jogam na urina. E a urina rosa é a mesma coisa? Não, a rosa tem uma etiologia, uma origem diferente, mas que é igualmente fascinante. O próprio estresse cirúrgico ou a infusão em si podem alterar a osmolaridade da urina e baixar o pH dela. Certo, fica mais ácida? Exato. E isso faz com que cristais de ácido úrico precipitem lá dentro. E são esses cristais que reagem com os pigmentos naturais e tingem a bolsa coletora de rosa. Eu imagino que qualquer equipe de enfermagem ou um parente do paciente que olhe para uma bolsa de catéter e veja um líquido verde lá dentro, a pessoa vai entrar em pânico, né? Olha a reação imediata. Vai presumir na hora que os rins do paciente pararam de funcionar ou que, sei lá, pegou uma infecção hospitalar devastadora no trato urinário. O instinto de acionar o botão de emergência é super compreensível. Mas a bioquímica mostra o exato oposto pra gente. Que é benigno. Toxicologicamente falando, essas alterações de pigmentação são 100% benignas. Não tem dano nenhum no tecido, não tem falência renal, não tem infecção. É só pausar a infusão e em questão de horas, a coloração da urina vai voltando para o amarelo normal. É quase um truque de mágica biológico.
Mas é essencial a gente separar esses falsos alarmes visuais das verdadeiras catástrofes metabólicas que o anestésico pode desencadear de verdade. E aí a gente entra na parte mais tensa do material de hoje. Porque a mais temida de todas as complicações é a síndrome da infusão relacionada ao Propofol, que o pessoal chama simplesmente de PRIs, né? A PRIs é um cenário de destruição sistêmica real. E para entender o mecanismo da PRIs, a gente precisa olhar bem fundo. Lá para dentro das células, especificamente para as mitocôndrias. Perfeito. E bom, lembrando lá das aulas de biologia, as mitocôndrias são as usinas de energia das nossas células, certo? Certo. A PRIs acontece quando as moléculas de Propofol começam a invadir essas usinas e elas bloqueiam um processo vital chamado beta-oxidação dos ácidos graxos. Em termos mais simples, Em termos simples, o anestésico entope a linha de montagem de energia da célula. Sem conseguir processar o combustível, a célula simplesmente para de gerar energia e começa a sofrer necrose. Ela morre. e isso imagino que dispara um efeito em cadeia. Um efeito em cadeia avassalador em órgãos supercríticos. Causa acidose metabólica, que basicamente torna o sangue ácido e hostil à vida. Causa rabdomiólise, que é aquela quebra em massa e morte do tecido muscular. E libera a proteína que destrói o rim, né? Exatamente, detona os rins. Causa hipercalemia também, que é quando as células mortas começam a vazar potássio para a corrente sanguínea, e isso desestabiliza totalmente os sinais elétricos do coração. Até chegar na parada cardíaca. E isso, a falência miocárdica refratária. O coração simplesmente para de bater e, o pior, não responde a nenhum medicamento de ressuscitação. Olha, o fato de as células entrarem em falência generalizada por asfixia de energia já é assustador por si só. Mas as fontes trazem um dado veterinário sobre a PRS que, olha, para mim muda a compreensão médica sobre quem realmente está em risco. Esse dado é sensacional. Sim, porque durante muito tempo, a PRIS foi tratada como uma complicação exclusiva de humanos que ficavam sob infusões pesadas, sabe, por dias a fio em UTIs, especialmente crianças ou vítimas de um trauma muito grave. Era isso que a literatura achava. Só que as fontes detalham um caso clínico de um gato doméstico que desenvolveu um quadro perfeitinho de PRIS. E o chocante foi depois de receber uma única dose em bolos, uma única injeção rápida de Propofol, para uma cirurgia de rotina. E esse relato de caso felino, ele simplesmente destruiu dogmas de longa data da medicina. Mas por que o gato reagiu assim tão rápido? É que os gatos, eles têm vias de glicoronidação hepática diferentes da nossa. Ou seja, faltam a eles algumas rotas metabólicas para quebrar toxinas. Então, ao receber aquela dose única, o metabolismo diferente do gato fez com que a droga desencadeasse a hipercalemia severa, fibrilação no coração e falência renal imediata. Uma dose. Uma dose. E esse evento comprova que essa toxicidade mitocondrial do Propofol, ela não é um acidente exclusivo do nosso metabolismo, do humano quando está submetido a estresse por muito tempo. É uma falha da biologia mesmo, né? Uma falha biológica universal. O bloqueio das mitocôndrias atravessa as barreiras das espécies e, o mais assustador, pode ser engatilhado em minutos, não precisa de dias. O que nos leva, eu acho, à pergunta central, que une todos os pontos que a gente discutiu até aqui hoje. Por que o paciente do leito do lado, ou a imensa maioria dos gatos lá nas clínicas veterinárias, por que eles recebem o Propofol e acordam perfeitamente saudáveis? E uma minoria não. Pois é, enquanto uma minoria silenciosa desenvolve falência múltipla de órgãos ou acorda com a urina verde, ou desperta subitamente da anestesia, porque se a bomba de TCI está certa e a dosagem foi toda calculada para o peso, para o sexo e para a idade, a diferença só pode estar na única covariável que o computador não tem como ler, né? Exato. O código genético de quem está deitado ali. A gente entra no terreno da farmacogenética. A farmacogenética, ela é fascinante porque ela revela a arquitetura invisível do nosso fígado. A forma como a gente processa as drogas é totalmente definida por polimorfismos genéticos. Polimorfismos seriam as variações, né? Isso, são as variantes naturais do nosso DNA. Coisas que alteram o formato e a eficiência daquelas nossas enzimas. A gente já falou, por exemplo, da enzima CYP2B6, que faz a fase 1 do metabolismo. Aquela que nas mulheres é mais ativa. Perfeito.
Mas a gente também precisa olhar para a família UGT1A9. Essa é responsável pela fase 2 do metabolismo, que é a glucuronidação. Que é o que exatamente? É basicamente o processo de anexar uma molécula de açúcar ao fármaco para que ele fique solúvel o suficiente para ser filtrado e eliminado pelos rins. O problema é que se o paciente possui mutações específicas no DNA, como um alelo temido, que eles chamam de CY2B6 estrela 6. Estrela 6? Isso. A estrutura dessas enzimas do paciente já nasce deformada. Então a enzima se torna lenta, extremamente ineficiente. E a pesquisa empírica mostra muito bem o impacto letal de ignorar o DNA do paciente, né? Tem um estudo muito interessante conduzido lá no Nordeste do Brasil, no Hospital Universitário Walter Cantídio. Um estudo excelente, aliás. Muito, e ele ilustra perfeitamente o peso dessas mutações. Os pesquisadores avaliaram pacientes que estavam sendo submetidos à sedação usando só o Propofol, e a única diferença que eles analisaram foi justamente a estrutura genética dessas pessoas. E os dados desse estudo lá no Ceará, eles são cristalinos. Eles mostraram que os pacientes que carregavam as variantes mutantes, que eles identificam como as variantes GT e TT do gene CYP2B6, eles processavam a droga quase em câmera lenta. Porque o metabolismo deles já era naturalmente defeituoso para essa droga, né? Sim. Então a dose de Propofol, que deveria ser rotineira, super tranquila, ela simplesmente foi acumulando no sangue até atingir concentrações massivas. E como eles viram isso na hora? Eles usaram os monitores cerebrais tipo o BIS, sabe? Aquele monitor que lê as ondas elétricas do córtex através de um sensor que fica na testa do paciente para medir o quão profundo é o coma. Ah, sim. E os monitores mostraram que esses pacientes com a mutação, eles afundaram numa supressão cerebral muito mais profunda do que os pacientes que tinham a genética padrão. Isso recebendo exatamente a mesma dose baseada no peso. E claro, eles também apresentaram quedas drásticas de pressão arterial e de frequência cardíaca. Olha, o perigo fica muito evidente se a gente voltar para aquela ideia de imaginar a genética como hardware, as peças internas de um computador. O modelo matemático do TCI, ele é um software impecável, não tem dúvida. Sim, o código dele é perfeito. Mas se a gente instala esse software num hardware que sofreu umas modificações que não estão documentadas no sistema, o computador inteiro vai travar. É a melhor analogia possível. Imagina um paciente idoso que carregue simultaneamente mutações desfavoráveis tanto nesse gene CYP2B6 quanto no UGT1A9. Ele entra na sala de cirurgia, o médico liga uma bomba que está programada para média humana. O que acontece? O anestésico vai se acumular de forma silenciosa e letal. E isso vai aumentando exponencialmente o risco não só de uma depressão cardiovascular severa ali na hora, mas daquela invasão mitocondrial maciça que a gente descreveu. Culminando na PRIS. Exato, combinando na letal síndrome de infusão relacionada ao Propofol. A verdade incontornável é essa. A biologia profunda ignora completamente a matemática da bomba. Ignora totalmente. E, sabe, essa constatação, ela acaba nos empurrando para a próxima fronteira da ciência anestésica, que é a metabolômica. Metabolômica. Porque o DNA e a farmacogenética que a gente acabou de dissecar aqui, eles fornecem um mapa. Mas é um mapa estático, né? Eles revelam, tipo, o potencial do paciente. A metabolômica faz outra coisa. O que ela faz? Ela analisa as assinaturas químicas momentâneas, ela quantifica o que os metabólitos e as enzimas estão fazendo dentro da célula no segundo exato em que a cirurgia está acontecendo. É a diferença entre você olhar para um mapa rodoviário impresso ou você acompanhar o tráfego da cidade ao vivo pelo GPS do satélite. Ah, entendi. E esse monitoramento em tempo real do metabolismo da célula tem o potencial de revelar uns impactos bem invisíveis no cérebro, não é? Exatamente. Tem estudos metabólicos recentes que compararam o cérebro que foi anestesiado com Propofol contra o cérebro que estava sob o efeito de gás, o sevoflurano. E qual foi o resultado? Mostraram umas dinâmicas bem alarmantes. Embora para o médico que está olhando ali de fora o paciente pareça externamente idêntico, sabe, num sono profundo, seguro,
O Propofol altera severamente o processamento de glicose e os níveis de lactato no córtex cerebral por umas rotas que o gás simplesmente não afeta. Nossa, então alterar o combustível do cérebro assim obriga a medicina a reavaliar o que a anestesia realmente significa no fim das contas. É uma quebra de paradigma total. No futuro, os médicos não vão estar ali só apertando botões para abolir a dor e tirar a consciência da pessoa. Eles vão estar fazendo muito mais. Sim, ao escolher a droga, definir a matemática no TCI e aí cruzar toda essa informação com análise genética e metabolômica instantânea, o anestesiologista vai estar na prática reprogramando o metabolismo celular inteiro do cérebro do paciente. É quase como se o objetivo passasse a ser adaptar o estado de coma não só para permitir que o cirurgião corte, mas para, de fato, acelerar de forma ativa a recuperação neurológica daquele indivíduo ali. E de forma única, né? Respeitando a individualidade dele. Uau! Bom, a gente começou a nossa análise profunda de hoje imaginando aquela cena irresponsável, né, de colocar um tijolo no acelerador de um carro de corrida, usando as antigas bombas manuais. É um longo caminho. A gente observou a elegância da matemática dos 3 compartimentos, mergulhou nas bizarrices biológicas da urina verde e da falência das mitocôndrias e chegamos até o código genético. Tudo conectado. Tudo. E a conclusão inevitável é que a bomba de infusão, por mais inteligente que seja o algoritmo dela, ela não voa num espaço vazio, né? Ela navega por um ambiente que é incrivelmente volátil e altamente pessoal, que é o metabolismo das nossas células. E dominar essa tempestade metabólica é, com certeza, o desafio definitivo da ciência médica moderna. Com certeza. Bom, agradecemos muito a todos que acompanharam essa nossa investigação de hoje até o fim. Fiquem curiosos, continuem questionando as certezas absolutas e até a próxima exploração.